Fala galera, beleza? A gente está iniciando aqui uma série de dicas que nós vamos postar para vocês de temas que consideramos importantes em todas as matérias. Começando aqui pela Europa dividida. Olha só, a gente vai falar um pouco sobre a Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, lembrando aqui que a Segunda Guerra Mundial durou de 1939 até 1945, nós vamos ter aí alguns desdobramentos. Importante considerar que algumas tecnologias que foram criadas na Segunda Guerra Mundial, elas são características de um mundo militarmente poderoso e perigoso até os dias atuais. Pessoal, a gente tem aqui episódios importantes que marcam o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 1945 e em 9 de agosto de 1945, o Japão foi atacado pelos Estados Unidos, respectivamente em Hiroshima e Nagasaki. Esses ataques, eles tiveram como característica o uso das bombas atômicas, que pela primeira vez na história foram utilizadas em guerra. Foi uma resposta dos Estados Unidos aos ataques, aos bombardeios que aconteceram japoneses em 1941 na base naval de Pearl Harbor, que matou mais ou menos 7.000 americanos. Pessoal, olha só, como um desfecho da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos aí conseguem alcançar uma situação de grande potência de influências econômicas, políticas e militares internacionais. Termina a Segunda Guerra e, devido à tamanha projeção dos Estados Unidos, os soviéticos também começam a se preparar e tentar se posicionar como liderança. Veja, pessoal, que os soviéticos ali, a partir do momento que declaram que estão contra os Estados Unidos e que precisam se preparar para o embate direto, eles declaram realmente o início da Guerra Fria. Pessoal, a Guerra Fria, ela tem algumas características que devem ser lembradas por vocês. Vamos tentar lembrar dessas características enumerando. Pessoal, Estados Unidos e União Soviética. Um de um lado, capitalista, e o outro do outro, socialista. Os Estados Unidos e a União Soviética vão protagonizar um período de disputa chamado de Guerra Fria, que dura mais do que 4 décadas. Galera, em 1948, a construção do Muro de Berlim. O Muro de Berlim é uma das características mais claras desse contexto. Ele divide, na prática, a Europa em leste, porção oriental socialista, e oeste, a porção ocidental capitalista. Mais para frente, nós vamos ter que lembrar também dos blocos econômicos que foram criados pelos dois blocos aí que disputavam o poder. Os Estados Unidos constroem o Plano Marshall, buscando criar zonas de influências e reconstruir países que foram arrasados durante a Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética, por sua vez, cria o Comecon, com a mesma proposta, de conquistar zonas de influências. Planos militares, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ainda hoje a mais poderosa aliança militar existente no mundo. Ela liderada pelos Estados Unidos. E naquela época, criado o Pacto de Varsóvia, que também era uma aliança militar que iria atuar no caso de um embate direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse embate não chegou a acontecer. Pessoal, corrida armamentista e a corrida tecnológica e espacial criaram alguns instrumentos que até hoje são característicos daquele contexto. Nós podemos lembrar que a corrida aeroespacial levou o primeiro homem ao espaço, posteriormente levou o primeiro homem à Lua, criou para a gente aqui, que observa com muito carinho a geografia, o Sistema de Posicionamento Global, o GPS, que foi evoluindo, claro, ao longo do tempo. As armas nucleares, elas se multiplicaram nesse contexto. A Guerra Fria até hoje tem reflexos na organização social e geopolítica no mundo todo. Galera, crises econômicas geraram instabilidade nos últimos anos para a União Soviética. E a década de 80, ela vai marcar a derrocada desse bloco socialista, marcado inclusive em 1986 pela explosão gigantesca que destruiu a usina de Chernobyl. Aquilo ali é um episódio que deve ser incluído nessas características, nesses lembretes acerca da Guerra Fria, e que vai caracterizar realmente o enfraquecimento da União Soviética. Em 1989, a queda do Muro de Berlim. Aqui, pessoal, para muitos, a Guerra Fria já estava sinalizando o seu fim, o enfraquecimento total da União Soviética.
e 2 anos depois da queda do Muro de Berlim, em um discurso histórico, emblemático, muito estrategicamente escolhida a data, 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev, o último presidente da União Soviética, e diga-se de passagem, um presidente que foi o último e foi aquele que saiu vivo e em liberdade, é uma característica importante. Num discurso sério e muito objetivo, de poucos minutos, declara o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética, que aconteceu em 91, nós temos o início da nova ordem mundial e do capitalismo multipolar. Um grande abraço, eu espero ter ajudado. Agora, vamos só olhar aqui para uma coisa que eu queria que vocês tomassem como algo importante. Galera, nos momentos de adversidade, a gente constrói as melhores oportunidades. Eu espero que a gente passe por essa fase difícil em que estamos vivendo e que a gente consiga sair desse período como grandes vitoriosos, tá certo? Nós vamos voltar mais fortes. Utilize seu tempo para estudar. Grande abraço para vocês.